Quero convidá-los para uma leitura no livro escrito por Moisés, livro de Êxodo, capítulo de número 32. A semana passada nós lemos números, e até disse aqui erroneamente que Números é o terceiro livro de Moisés. Os irmãos, quando ouvirem assim, podem nos corrigir, porque o homem é falho, irmão. Eu sou falho como todos os homens. E, na verdade, Números é o quarto livro, né? A sequência dos livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E hoje nós vamos fazer uma breve reflexão em Êxodo 32 sobre o culto do bezerro de ouro. Êxodo 32. Vamos ler até o versículo número 18. Vamos olhar aqui algumas coisas que fazem o povo errar. Diz assim o texto sagrado, Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram-lhe: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e este que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, seus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhes disseste:
multiplicarei a vossa semente com as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra que te tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então, o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo, e voltou Moisés, e desceu do monte, com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda, escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era a mesma escrita de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Amém? Claro que a vontade de ler é grande, a vontade de continuar a leitura. Mas vamos parar por aqui para nós podermos refletir. Curva a sua cabeça, por favor. Pai querido, estamos diante deste texto sagrado e temos no nosso coração algo para transmitir para o seu povo. Eu te peço a sabedoria que venha do alto sobre nós, a inspiração do teu Espírito, porque de nós nada temos. Mas desde o momento que nós nos colocamos diante das tuas mãos, ou nas tuas mãos e diante de ti, nós recebemos de ti a graça, a virtude, o poder, a direção, e o teu povo receberá aquilo que o Senhor nos der, e nós seremos aqui, Senhor, simplesmente um canal, simplesmente um veículo, um duto, por onde passará a tua palavra para o coração dos teus filhos. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Poderia sentar, meus irmãos? Esse texto que nós lemos hoje tem muita coisa a ver com o que lemos na semana passada. Eu gosto de fazer isso, de trazer palavras que se completam, que reforçam. Me lembro que na semana passada nós falamos sobre Números, aquele momento em que nós falamos para os irmãos sobre as atitudes, né, ou a reação diante de um conflito. Ali nós vimos a reação dos 10 que foram espiar e trouxeram um relato triste de que não poderiam conquistar a terra. O relato dos 2, Josué e Caleb. Caleb ali tomando a iniciativa da palavra e dizendo que poderiam conquistar a terra. Tem a reação do povo diante desta declaração destes 2 grupos de espias, que eram completamente contrárias, antagônicas mesmo. Um dizia, vamos, outro, não podemos ir, nós somos como gafanhoto diante dele. Eu estava ouvindo um trecho de uma mensagem esses dias, rapidamente na televisão, e o pastor que pregava dizia isso. Quando você está desanimado, você se transforma num gafanhoto diante do seu gigante. O desânimo leva você a se considerar fraco, não é? O ânimo te faz ficar forte mesmo diante do maior gigante. Quando Davi olhou para o incircunciso, afrontando o povo de Deus, ele disse, quem é esse camarada incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? Davi estava tão animado, e os irmãos dele já conheciam bem Davi, porque Davi, na linguagem de hoje, devia ser aquele jovem metidinho, né? Que queria fazer tudo, queria meter a cara em tudo. Você está fazendo o que aqui, rapaz? Veio trazer lanche, coisa nenhuma. Você bem veio para ver aqui como é que é a batalha. Não é? Você gosta desse negócio? E Davi era ousado mesmo, tinha matado o leão, o urso. Ele era ousado mesmo. Quando viu um circunciso com aquele ânimo todo, né? Nem Saul sabia do potencial dele. Quando Saul falou assim, você vai, é você mesmo? Olha, eu já matei um leão e um urso. Isso aí a gente tira de letra. Isso é um animado, irmãos, a pessoa animado. Agora, desanimado,
olha para o gafanhoto como se fosse um gigante, e ele, sendo um gigante, se transforma num gafanhoto, né? Sendo um gigante, ou seja, não porque nós somos grandes, mas é porque Deus nos fortalece. Vamos voltar ao texto aqui, para o senhor entender. Então, nós falamos sobre essas visões, a reação de Moisés e Arão, naquele momento que o povo se levantou. No momento, Moisés parece que esmoreceu, o texto sagrado fala isso, e depois, quando o conflito se acendeu, e Deus interviu com a sua glória, aí Moisés parece que acorda como líder, e se coloca entre Deus e o povo, intercede pelo povo, pede perdão pelo povo, Deus perdoa, e aí fica uma grande lição para nós. Vivemos um tempo de muitos conflitos, e precisamos saber como nos posicionar, né? Para não deixar que uma palavra desanimadora nos impeça de conquistar não somente a terra de Canaã, que nos está prometida, que é o céu, mas também as nossas vitórias, nossas conquistas. Tanto a palavra desanimadora, mas que haja entre nós muitos Calebes e Josué, que olhem para as dificuldades e dizendo, nós podemos vencer, nós podemos conquistar. Amém, irmãos? E o texto que nós trazemos hoje para os irmãos, também é um texto que fala do momento em que, mais uma vez, acontece um grande conflito, um grande, como é que eu posso dizer? Um momento de insegurança, de completa desarticulação de um povo que estava indo bem, né? Um povo que tinha visto o milagre que é mais falado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nenhum milagre é tão citado e repetido do que a travessia do Mar Vermelho. Você vai encontrar isso nos livros históricos, vai encontrar isso no livro dos Salmos. Até o Salmo 136, que fala, porque a sua benignidade é para sempre. Está lá, que dividiu o Mar Vermelho em duas partes. Porque sua benignidade é para sempre, benignidade é para sempre. E fez Israel passar no meio deles, porque sua benignidade é para sempre. Mas, feriu os egípcios, não deixou que eles passassem. E aí, até este salmo fala desse grande milagre que o povo presenciou. Então, o povo que tinha presenciado milagres, atravessado o mar em seco, chegou do outro lado e cantou, dançou, festejou, mas chegou o momento de Deus lhes dar a lei, porque uma nação de fato, ela só é completa quando tem pelo menos três coisas, que é povo, terra e lei. São as coisas básicas para se construir uma nação, né? Então o povo tinha sido gerado a partir de Abraão. Egito serviu de uma incubadora para o povo crescer, ganhar força, sair de lá com um número elevado de pessoas, segundo estudiosos, chegava a 2 a 3 milhões, não sei, era 600 mil homens de uma certa idade para cima, e aí tem mulheres, filhos. Então não era um número de pessoa pequeno, não. Um grande povo, né? Então era um povo que se formou, chegou ainda distante da sua terra. E antes de receber a terra, eles receberam a lei. O povo, então, ia receber agora as normas, as determinações de Deus para a adoração. Interessante, irmãos, que Moisés, vocês podem até ler no texto aí, ele subiu ao monte para receber a lei do Senhor. Os capítulos anteriores falam de Moisés recebendo a lei, dos 10 mandamentos. Enquanto estava transcorrendo os capítulos de 20 até o capítulo 31, o povo estava lá embaixo,
O povo estava ao pé do monte, aguardando. Se você ler Êxodo 19, você vai ver como foi maravilhoso o momento da subida de Moisés para o monte. Trovões, relâmpagos. O povo temeu a Deus ali. O povo creu que realmente o Senhor estava recebendo Moisés no monte. Só que passam-se os dias, e foi quantos dias mesmo, irmão? 40 dias, né? Passam-se os dias, e aí a Bíblia é maravilhosa, irmãos, porque aqui nós temos algumas lições. Eu vou pelo menos escolher aqui umas 4 lições de coisas que fazem o povo errar. Tá? O que faz o povo errar? E aí a gente vai olhar para os nossos dias e ver que tem muito culto de bezerro hoje. Tem muito culto que não tem Deus, tem bezerros, tem ídolos, tem o que as pessoas chamam hoje de símbolos, e tem um nome bonitinho agora, ícones. Não é? São símbolozinhos, são amuletos, são alguns chavões, algum pulo do gato, atalho para Deus, coisa miraculosa que vai acontecer, coisa que você vai fazer que o milagre vai acontecer. E essas são coisas que fazem o povo errar. O culto do bezerro aqui, do bezerrão, né, é um grande exemplo, irmãos, que nós precisamos refletir. Por isso que eu estou trazendo essa palavra para os irmãos nesta noite. O que nós vemos aqui? Vamos lá. Mas vendo o povo que Moisés, qual é a palavra que está aí? Moisés tardava. Uma das coisas que faz o povo errar, sabe o que é, irmãos? É achar que Deus tarda. Muitas pessoas saem da igreja porque acham que Deus não vai atendê-lo mais. Né, irmão Antônio? Tem muitas pessoas que saem da igreja ou perdem a esperança porque acham que a bênção de Deus, acham que a promessa de Deus, acham que o homem de Deus está demorando muito a tomar uma iniciativa, está demorando muito a fazer as coisas. Cadê o homem de Deus? Cadê o pastor que não toma uma providência? Cadê Deus que não me atende? Isso faz o povo errar. Isso faz o povo tropeçar. Isso fez um homem chamado Saul errar. Se você puder me ajudar aí, veja o que aconteceu em 1 Samuel, quando Samuel deu uma ordem para Saul para ele esperar. 1 Samuel capítulo 13. Diz assim, capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias até ao tempo determinado, que o Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a julgar-o, e o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto, ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu ele que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Não soube esperar. Precipitou-se. Aí Samuel chegou, e Saul não tinha que oferecer sacrifício coisa nenhuma. Isso é coisa para sacerdote. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Como diz o povo, com a cara mais lavada, né? Então disse Samuel: que fizestes? Disse Samuel: porque via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados. E os filisteus se tinham juntado em Miquimais. E eu disse, não foi Deus quem disse, foi o ego no coração dele: agora descerão os filisteus sobre mim a julgar, e ainda a face do Senhor orei, e forcei-me a oferecer o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente. Alguém sabe o que é nécio? Louco ou indouto,
inocentemente. O nécio é aquele que faz as coisas sem noção do que está fazendo. Agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Que perda, irmão! Perdeu muito por causa da sua precipitação. Porém agora não subsistirá o teu reino, e olha, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Amém, irmãos? Vou parar por aqui. Então, o Senhor não retarda, e aí nós temos um texto de 2 Pedro, né, que fala exatamente disso. Tem muita gente hoje, irmão, desanimando, porque acha que Jesus não vai voltar mais. Tem gente dizendo que isso é história, mas a Bíblia, a palavra de Deus, já previa esse sentimento. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, o que está escrito lá? Versículo de número 8 em diante, 2 Pedro 3, 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como, e 1000 anos como um. Então, quer saber de uma coisa? De quando Jesus estava na terra até hoje, para Deus passou quantos dias? 2. 2 dias. 2 dias. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus não é Deus que chega atrasado. Deus não é Deus que retarda a sua palavra, a sua promessa. E aqui o povo foi enganado, irmão. Isso faz o povo errar, se precipitar, faz jovens se precipitar para o casamento, faz obreiros se precipitar para ser consagrado, sai andando por aí, pedindo consagração, querendo consagração. Quem estava na reunião ontem viu um fato desse, de alguém que sai daqui auxiliar, chega ali, já daqui a um ano é presbítero, daqui a 2 anos é pastor, ainda vem com a carteirinha ainda para dizer assim, agora eu sou pastor, não é? Porque não espera o tempo de Deus na sua vida, acha que vai envelhecer e não vai poder fazer mais nada para Deus, mas Deus não tarda e não falha. Você que pode estar no lugar errado e na hora errada, e aí não recebe de fato a bênção de Deus. Amém, meus irmãos? Então, esse Moisés está demorando. Espera, irmãos. Um grande exemplo de esperar com paciência no Senhor, como está no Salmo 40, né? É Abraão. Esperou mesmo. E Deus confirmou a sua promessa a ele. Muito bem. Caleb também. Caleb esperou 45 anos. Ainda falou assim, olha, eu tinha 40 anos quando me foi prometido aqui essa terra aqui, Hebrom, e eu estou com a mesma força e vou conquistar. Maravilha, né, irmãos? Então ele foi, e Hebrom foi de Caleb, um grande exemplo de conquistador, de um homem que guardou o vigor e esperou no momento certo, na hora certa. Muito bem. E aí diz assim, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Irmão, só esse versículo aqui, o versículo 1, já dá para a gente falar aqui, esmiuçar, fazer uma sopa de Bíblia aqui maravilhosa. Porque quando o povo fala assim, levanta-te, faze-nos deuses, nós vemos aí uma outra coisa que faz o povo errar, irmão. Achar que o Deus que nós temos, ele é insuficiente.
ele é incapaz de nos atender, de nos socorrer. E aí o que acontece? Nós vamos instituindo, além de Deus, deuses. Além de Deus, nós vamos idolatrando pessoas, igrejas, denominações. Deus não está preso a denominações, Deus não está preso a um líder. Deus é muito mais do que um líder, é muito mais do que um pastor. Deus é muito mais do que uma denominação. Uma vez eu disse essa frase para um pastor e disse: olha, eu não sou assembleiano, eu sirvo a Deus na assembleia, porque nós não podemos constituir algo acima e além de Deus. Deus, irmãos, é suficiente para nós. Aleluia. Quando se fala assim, fazemos deuses, isso de fato, é o conceito da religião. O que é a religião? A palavra religião é religare. É o homem querendo encontrar um meio de se religar a Deus. Não é? E o evangelho, o cristianismo, apesar de ser considerado pelos seculares aí religião, mas o cristianismo não é religião. O cristianismo se chama fé cristã. É fé em Deus, no Deus verdadeiro. Então, fazemos deuses, faze-nos deuses. O povo dizendo assim: Arão, olha, está muito bom, mas nós queremos alguma coisa para ver, alguma coisa para a gente poder visualizar. Faze-nos. Transforma isso que é invisível em visível. Transforma isso que é sobrenatural em algo material. Irmãos, nós estamos vendo muito isso acontecer em muitas igrejas. Graças a Deus, a nossa igreja está vacinada quanto a isso. Porque nós estamos criando símbolos. Estamos querendo trazer para o nosso culto algo além de Deus. E nós não precisamos do símbolo da cruz, que fez tanto comentário na semana passada. Nós não precisamos de montar aqui um lugar, um portal, e os irmãos passar pelo portal para receber a cura. Não precisamos fazer uma gruta da fé. Eu vi um irmão passando na televisão, que ele fez uma gruta, que a pessoa para receber o milagre. A pessoa entrava... Gruta dos milagres. Só entra por um lado, sai por outro, já sai com a vitória. Irmãos, isso aí é constituir um Deus, fazer com que o sobrenatural se torne algo natural, perceptível, sensível, tangível. O povo não precisa disso, nós não precisamos disso. Nosso Deus é Espírito, e Ele é autossuficiente. Interessante, irmãos, que isso me faz lembrar do nome de Deus. Quando Moisés falou assim: eu vou dizer o que, Senhor, para aquele povo que está lá no Egito? Porque o povo, a gente vai chegar em outro ponto aqui, o povo... Moisés, você vem aqui em nome de quem? E Faraó, quem é o Deus que te trouxe aqui? Olha, Deus disse para ele: olha, faz o seguinte, você chega lá e fala assim, eu sou o que sou, enviou a voz. Aleluia. Essa palavra é o seguinte, irmãos: eu sou quem eu sou e acabou. Eu sou o Deus suficiente. Daí vem a palavra Jeová, né? Na verdade é um tetragrama, não se precisava nem usar essas vogais, mas é o Deus que subsiste por si mesmo. E aí deixo essa palavra para os irmãos. Irmãos, Deus é mais do que suficiente para você. Você não precisa de água orada, esse negócio de água benta não é com a gente. Né? Você não precisa de símbolo de... Eu sempre já comento essa história aqui. Eu vi uma irmã uma vez subindo no Morro da Boa Vista com uma pedra na cabeça, e ela falou que aquela pedra era a pedra de Jacó, e ela tinha que dormir em cima da pedra de Jacó para receber a cura. Né?
Então, são coisas, elementos que são colocados e feitos, que mostram que para esse povo, Deus não é suficiente. Precisa de ter algo mais para poder adorar esse Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Vamos lá. Outra coisa que nós vemos aqui é que vai adiante de nós. Isso aqui eu pararia aqui e falaria uma outra coisa muito linda aqui. Eles queriam um Deus que fosse adiante deles, mas um Deus tangível, um Deus ídolo. E eu pergunto aos irmãos, o nosso Deus, ele pode ser reduzido a um símbolo, a um objeto? E outra coisa, estando reduzido a este objeto, a este símbolo, ele pode ir adiante de nós? Ele pode nos conduzir? Aí você vê como que o povo é nécio mesmo, é louco, é indouto. O Deus que vai na nossa frente é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E não precisamos de algo que seja visível para isso. Não precisamos de procissão para andar atrás daquele Deus que está lá na frente, né, nos guiando. Então, o Deus que vai adiante de nós é o Deus vivo. Aleluia! É o Deus eterno, é o Deus que nos guia, e não o Deus que nós vamos carregar nas costas. Esse é o Deus verdadeiro, povo indouto. Porque quanto a este Moisés, este homem, vamos lá, outra coisa que faz o povo errar, é o desrespeito às autoridades e lideranças instituídas por Deus. Irmãos, essa expressão, este Moisés, ela é uma expressão pejorativa. Esse camarada, esse Moisés aí, este homem, olha que ainda tem este homem ainda, como é que diz? Morreu, 40 dias, lá em cima, isso não volta mais não. Este homem que nos tirou do Egito, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. Sumiu, evaporou, já era. E agora, a gente ficou aqui sem líder. Olha a situação de Arão, irmão. Nós ficamos sem líder e sem Deus. Então você, Arão, que está no lugar aí dele, tomando conta da gente, você vai ser nosso líder e você vai ser nosso Deus. Então, uma das coisas que faz o povo errar, irmãos, é isso. É desconsiderar a liderança. Aí vem alguém e fala assim para você, assim, rapaz, você não está vendo não, esse pastor está sem unção, você não está vendo não, essa igreja não tem mais aquela graça, rapaz, abre uma igreja que a gente vai atrás de você, vamos embora, vamos abrir aqui um negócio, se você for eu colo com você. O pastor perdeu a visão, esse pastor Samuel só fala de missões, só olha lá para a África, para outros países, e você vai ficar nessa aí, sai desse negócio. Olha o povo, irmão, como é induzido a errar, quando não teme, ou seja, quando não reconhece uma liderança instituída por Deus. Arão caiu nessa. Arão foi induzido, né? Então, irmãos, cuidado. Deus, ele tem poder para exaltar e para abater. Ele coloca no trono e ele tira do trono. Eu participei de uma igreja que uma vez uma irmã subiu no púlpito e disse para o pastor, eu vou te tirar desse trono. E sabe o que o pastor fez naquela hora, irmão? Chamou o diácono para poder arrastar a irmã para fora. A irmã saiu profetizando a toque de show. E ela não parou de profetizar não, irmão, foi até o final. E quem estava naquele dia presenciou, inclusive eu. E o pastor está fora do trono mesmo, irmão. E não conseguiu botar o filho dele no trono não, já até morreu o filho.
E uma vez na reunião ele falou assim: meu filho tem sangue azul. Eu não sei como é que é isso, mas acho que os irmãos entenderam, né? E não tem sangue azul, não tem nada, irmão. Quando Deus depõe, quando Deus tira, ninguém coloca. Então, cuidado para não se levantar contra ungidos do Senhor. A irmã Leila falou um pedaço da palavra aqui ontem sobre Saul e Davi. Davi olhou para Saul e não via nele, olha que interessante, irmão, não via nele outra coisa a não ser o ungido de Deus. Eu não posso tocar no ungido de Deus. Ele quer me matar, e Davi teve a oportunidade 2 vezes de tirar a vida de Saul. Eu não vou fazer isso. E o camarada estava desviado toda a vida. Mas sobre ele estava uma coisa que era uma unção, que era respeitada por alguém que também já tinha sido ungido. Aleluia. Só reconhece unção, irmão, quem tem a unção. Quem não tem a unção não reconhece, não sabe o que é isso. Não sabe o que é respeito a uma liderança. Então, uma das coisas que faz o povo errar hoje é esse negócio de, esse Moisés, esse pastor, essa igreja, essa assembleia. E aí, irmãos, cada dia, hoje eu passei com o Elias numa rua, eu vi uns nomes assim tão diferentes, né, Elias? Ele viu um que botou até na parede lá assim, foi assim, isso deve ser de uma igreja dessa. Tudo posso, aquele que me fortalece com 2 S. Né? Então, deve ser de uma igreja daquela, né? Para poder divulgar, escrito assim, falei, Jesus, tem misericórdia. Então, a gente vê umas coisas assim tão estranhas, e de um lado, do outro, tantas portas, e o resultado é isso. São pessoas que não têm nada de liderança, não têm nada de visão de Deus, e fazem realmente divisão, porque isso induz o povo a errar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cuidado com essa expressão, este Moisés, isso é menosprezo pela liderança. Ore pelo teu pastor, ore pela tua liderança, peça a Deus para abençoar, para dar visão, para proteger, para livrar dos laços, né? E ainda que pareça que ele esteja, às vezes, morto ou distante, talvez ele esteja lá no monte, orando por você, pela tua vida, pela tua família, intercedendo pela tua causa. Aleluia. E olha aqui, irmão, enquanto Moisés estava lá em cima, falando com Deus, a intimidade era tão grande, que Deus conversou com Moisés e falou assim, Moisés, você sabe o que está acontecendo lá embaixo? Moisés, o povo se corrompeu, Moisés. Fizeram um bezerro, Moisés. Deus conversando com Moisés, contando tudo para ele. Aleluia. Desce lá, Moisés. Josué não tinha entendido o mistério, quando ouviu o barulho, pensou logo que era barulho de vitoriosos, né? Mas não, era a gente cantando, mas cantando uma música que não agradava a Deus. Aleluia. Vamos lá, irmãos. Aí vem, o texto sagrado diz assim, o que eles fizeram? E Arão lhes disse, agora o suposto líder, né? O substituto, já que o homem morreu lá em cima. Bom, então vamos resolver esse negócio. Vocês vão encher de pendente, tira esses pendentes das suas orelhas, porque era comum naquela época, e até mesmo os escravos, né, usavam pendentes das orelhas dos vossos filhos, das mulheres, das filhas, traz para cá. E o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, os trouxe a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril, ou burilou, trabalhou, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor.
E no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, depois levantaram-se a folgar. Uma outra coisa que eu posso dizer aqui que faz o povo errar, sabe o que é, irmãos? É achar que holocausto, oferta, agrada a Deus muito mais do que a obediência. Isso faz o povo errar. Porque o povo está voltado para vamos oferecer a Deus, vamos dar uma oferta. Eu gosto muito de lembrar de um texto que tem lá em Miqueias, no capítulo 7, quando fala a respeito disso. Vamos fazer festa ao Senhor. Esses dias eu vi aí uma propaganda de uma igreja, aqui perto, aqui não vou falar onde é não, que vai ter a noite country, noite, esqueci agora. Aí está lá, comidas típicas, barracas. Aí coloca, né, no Facebook, anuncia, maravilha, né? Festa. E a irmã chegou pertinho, onde a gente queria chegar. Vamos chegar aí. Aí eu comentando, conversei assim, engraçado essa festa, né? Vai ser quando mesmo? Em junho. Ah, vai ter comidas típicas? Que comida? Vai ter comida da roça. Foi assim, junho, festa da roça, na igreja. Esse negócio está bem parecido com o mundo. Isso está parecendo um culto de bezerro, irmão. Jesus tem misericórdia. Vai ter dança, vai ter apresentação de vários grupos, e tem até um cantor convidado, que eu não vou falar o nome. Não. Aí eu falei assim, interessante isso aí, é muito bonito, né? Vai ter festa na igreja, mas não é para Jesus batizar com o Espírito Santo, é para salvar a alma, é para os crentes pular no pula-pula, pular no touro mecânico, comer comida de milho, que maravilha, né? É pipoca, é coral, como é que é o nome daquilo mesmo que faz de milho? Pamonha, que maravilha, a igreja é cheia de barraca. Aí vem o cantor cantar também, Jesus tem misericórdia, e as pessoas acham que essas coisas agradam a Deus, irmão. Muito legal, né? Muito mundano também, né? Porque a irmã me disse tudo aí. Faz isso em setembro, em janeiro, mas tem que ser em junho. Aí me deram uma explicação, irmão. Pastor, é porque em junho está frio. E essas comidas típicas tem que ser no tempo do frio. Pois sim, mas está muito parecendo com festa junina, irmão. E fica muito assemelhado com o mundo. E as festas juninas, não pensem os irmãos que a festa é inocente, são festas a santos. É idolatria. É idolatria. Vai o crente, agora, né, dia 24 de junho, está lá, aí o crente passa na festa junina, entra também, aí compra, colabora com aquilo, participa das coisas que é do mundo. Você está ajudando na adoração a São João, se é a festa de São João. Você está ajudando na adoração a São Pedro, se é a festa de São Pedro. Você está ajudando na idolatria. Você está participando do culto do bezerro, irmão. Então tome cuidado com isso. As pessoas acham que vai ter festa, vai ter holocausto, vai ter... então Deus vai se agradar desse negócio. Cuidado, irmãos. Cuidado, não se iluda. Deus não se deixa escarnecer, mas tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Então, na verdade é Miqueias capítulo 6. Miqueias 6, versículo de número 6. Diz assim... eu vou ler mais. Vou ler a partir do 3. Vamos ler.
Nós temos um tempinho. Ó povo meu, o que te tenho feito? Em que te enfadei? Testifica contra mim, diz Deus. Certamente, o que eu te fiz? Te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão. Te remi. E pus diante de ti quem? Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças a justiça do Senhor. Aí vem as perguntas retóricas, né? Com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo? Com que? Virei perante ele com holocausto? Com bezerro de um ano? Agradar-se-ás o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Eu te declaro, ó homem, que é o que é bom e o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Vou parar por aqui, senão a gente vai lendo muita coisa. O que Deus quer de nós, irmão? Está lá escrito em Salmo, lembrei também, capítulo 51. Né? O que está lá em Salmo 51? Salmo 51. Diz assim, ó, versículo de número 17. Aliás, vou ler antes. Versículo de número 16. Porque não te comprases em sacrifícios, não eu estudaria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Amém? Então Deus quer o quê? Um coração quebrantado, um espírito reto. Me fez lembrar também, mais uma vez, do nosso amigo Saul. Quem não se lembra o que Saul fez? A ordem era que exterminasse com Amaleque, né? E os amalequitas. 1 Samuel, e com este versículo a gente já está terminando. Se vocês me ajudarem aí, vou achar primeiro. Os amalequitas. Aqui, capítulo 15. Capítulo 15. Versículo, não vou ler tudo não por causa da hora. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu vou ter que ler antes, irmãos. Vou ter que ler antes. Vamos lá para o versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Eu nem vou comentar sobre isso. Levantou logo uma coluna. Então fez volta e passou desde Gilgal. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxe, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para os oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. A ordem era essa? Não. Então disse Samuel a Saul: espera e te declarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles.
até que os aniquileis. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, olha aí, ó, o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor, teu Deus, em Gilgal. Porém, Samuel lhe disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro, porque a rebelião, Saul, é como pecado de feitiçaria, e o porfiar como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pronto, 2 vezes rejeitado. Aí depois, no capítulo 32, versículo 32, aliás, Samuel teve que fazer o que ele não fez: matar Agag, porque fez a obra pela metade e achou que Deus, ia se impressionar com os holocaustos, e isso está fazendo o povo errar, irmãos. As pessoas acham que uma grande oferta, uma boa oferta, vai comprar um galardão nos céus, vai fazer com que a pessoa seja bem visto na igreja. Cuidado, isso pode fazer a pessoa errar. O que Deus quer é obediência, muito mais do que o sacrificar, muito mais do que o sacrifício. E, voltando ao texto de Êxodo capítulo 32, a gente vai terminar lendo aqui só mais esses versículos tão importantes aqui, os finais. Diz assim: e no dia seguinte, Êxodo 32, 6, madrugaram, irmãos, para fazer festa, o pessoal acorda cedo. É festa do Senhor, que maravilha, vamos comemorar! Ih, que maravilha, Para a festa, o povo acorda cedo e dorme tarde. Não precisa nem chamar. Acorda cedo e dorme tarde. Madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se. Meu Deus, isso aqui é muito vasto se a gente for mergulhar. O povo assentou-se para comer, para beber, e depois levantou-se a folgar. Depois o texto vai dizer, lá na frente, que eles chegaram a ficar nus. Então, virou um verdadeiro carnaval. Virou bagunça. Esse é o nosso Deus, vamos adorar, vamos pular, vamos rodar. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não vou falar mais, porque é vontade de falar mais meia hora. Nós não precisamos impressionar Deus, irmãos, nem com nossas ofertas, nem com nossas dancinhas, nem com nossos trejeitos. Cuidado. Tem muita gente achando que Deus se impressiona com as esquisitices de um pregador, de um pastor. Esses dias, eu estava comentando para os irmãos aí, está na internet, a unção do cavalinho. Qualquer um pode ver. Uma irmã parrudinha que coloca um irmão nas costas e carrega o irmão nas costas no púlpito e fica rodando. Aí depois que roda, o camarada sai cheio de unção, puxando a calça para cima. Unção do cavalinho. Estão brincando com o evangelho, irmão. Eu fico olhando, isso é culto de bezerro, irmão. Isso é para o povo ver, se impressionar. Aí se embebeda daquilo ali, folga, roda, e as pessoas ficam, que unção, que bagunça. Que coisa é essa que nós estamos vendo? Irmãos, eu fico apavorado com essas coisas. Eu vejo Deus muito longe disso. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque isso aí
faz o povo errar, faz as pessoas perder a graça de Deus e perder até a face da igreja. Eu conheço uma pessoa que eu não vou falar qual é a igreja, por causa do nome, é uma igreja de muito renome. Ele foi nesta igreja e disse: Daniel, eu até pensei em ser crente, mas, olha, durante o culto lá, teve um negócio lá de tocar um tal de um berrante. Como é que é o nome daquilo? Zofá, né? Chofá. E tocou bom. Aquilo entrou para o meu ouvido assim, eu fiquei meio tonto. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? E era tanta coisa dentro da igreja que eu falei assim, não, aqui eu não quero ficar, não. O que é isso? Né? E um amigo, uma pessoa que conhecida minha, falou assim, eu até pensei, quando me chamaram para ir lá, não é aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei impressionado com a organização da igreja, é muito boa, mas na hora da adoração, eu vi tanta coisa estranha que eu falei assim, não, assim não. Ser crente assim, não dá. Que Deus tenha misericórdia de nós. Isso faz o povo perder a graça, a direção de Deus. E esta última coisa que eu ia falar para os irmãos aqui, é a semelhança com o mundo. O povo está confuso. É a última coisa que a gente vê hoje, o povo errando, porque tem muita coisa em nossos cultos que está muito parecido com o mundo. E detalhe, tem gente que está aproximando tanto o mundo da igreja, eu não vou comentar muito sobre isso, só para os irmãos terem ideia, tem cantor evangélico gravando música, CD só de música romântica, porque diz que não pode cantar só para os crentes, não. Ele tem que cantar para os não crentes também. E para os não crentes, ele não pode cantar só música de crente. Ele tem que cantar música amorosa também. Então ele fez um CD agora especial, estilo Roberto Carlos. Então olha a semelhança com o mundo. Antes a pessoa para cantar, era transformado, vinha e consagrava o seu louvor a Deus e só louvava ao Senhor. Não falava de amor, de paixão, né? O seu compromisso é louvar para agradar a Deus. Agora, a semelhança com o mundo está confundindo e levando muitos jovens, porque muitos jovens que gostam desse cantor, o que vão fazer? Vai comprar. Que nada, não tem nada a ver, pastor. Bobagem. Né? Ele resolveu fazer uma coisa só para agradar a si, né? Porque vende e realmente vai vender, que Deus tenha misericórdia de nós. Está muito similar ao mundo e as pessoas não estão vendo a diferença. E a Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. E lá em Salmos tem um versículo que fala assim, como entoarei o cântico do Senhor em terra estranha. Amém, irmãos? Vou parar, senão eu vou longe. Curva a sua cabeça. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai, nós queremos oferecer a Ti um culto verdadeiro, Pai. Em espírito e em verdade. Sem recorrer a simbolismos, sem recorrer, Senhor, a imagens, sem recorrer, Senhor, a coisas que tenham a influência humana. Pai, até as pedras que eram usadas no altar de pedras, elas não podiam ser engastadas, elas não podiam ser trabalhadas. Elas tinham que ser colocadas no altar no seu estado bruto. Aleluia. Porque o Senhor não quer a interferência do homem naquilo que pertence a Ti. Aleluia. Santifica-nos, Pai, para Te oferecermos um culto santificado. Purifica nossos louvores, nossas palavras. Tenha misericórdia de nós, porque eu sei que nós estamos enfrentando uma grande correnteza. É grande a força da mídia contra nós, quando leva essas influências para cada lar, Senhor. E alguém, Senhor, olha para a nossa igreja e acha que somos muito aquém
do que se apresenta por aí nos outros grupos religiosos, mas nós queremos adorar a Ti, Senhor. A adoração pura, genuína, verdadeira, sem embuste, sem engano, sem fantasias. Claro, Pai, precisamos ser criativos naquilo que fazemos, mas isso não vai te impressionar. O que vai fazer o Senhor ser atraído a nossos cultos, às nossas adorações, é a sinceridade, é o quebrantamento, é a humildade, a sinceridade de cada coração ao chegar diante do teu altar para te adorar em espírito e em verdade. Que o teu Espírito continue nos fortalecendo com a tua palavra. É a nossa oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus possa abençoar os irmãos. Nós vamos terminar.